Oi gente, tudo bem? Meu nome é Evelyn e nesse vídeo eu vou trazer para vocês algumas informações sobre o TEA, transtorno do espectro autista. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as particularidades, como identificar o TEA em uma criança e o que fazer quando a gente começa a identificar esses sinais. Deixa eu me apresentar melhor para vocês. Meu nome é Evelyn Dionísio, tenho 30 anos, sou professora, atuo na área da educação há mais ou menos 15 anos. Tive várias experiências com crianças típicas e atípicas em sala de aula. Na última escola que eu trabalhei, a gente tinha bastante crianças atípicas e eu pude conviver assim mais de perto com crianças autistas. Lá a gente tinha uma assessoria de profissionais que faziam com que a gente fosse buscar informações sobre o transtorno, né? Como trabalhar com aquelas crianças em sala de aula, e aí a gente adaptava atividades, procurava trazer para a realidade da criança o conteúdo que estava sendo visto em sala de aula, não só trabalhar a questão da socialização, mas também o conteúdo, né, pedagógico em sala de aula. Eu trabalhava com crianças assim entre 8 e 11 anos nessa última escola. Em outras escolas, com outras vivências, eu tive experiências, né, com crianças atípicas, só que eu não tinha esse suporte, tinha que estar buscando informações sozinha. E aí a internet não tinha esse boom ainda, né, não tinha tanta informação, mas a gente ia trabalhando da maneira que podia. O TEA hoje é tratado de uma maneira diferente, né? Antes, as pessoas diziam que era síndrome de Asperger, aí falava síndrome de... ele é autista, tem uma síndrome. Hoje a gente vê de uma forma mais ampla essa nomenclatura também para direcionar o tratamento. O que acontece muitas vezes é que a gente pode classificar em 3 níveis, né? Tem a nível 1, 2 e 3. Tem o CID do espectro, que vai ser direcionado, esse CID vai ser direcionado pelo psiquiatra infantil ou o neuro profissional que vai atender aquela criança de imediato, né? No caso, o TEA, ele pode ser diagnosticado em qualquer fase da vida. Porém, o meu foco é trazer as informações sobre a criança. Por quê? Porque quando a gente vai identificando esses sinais desde cedo, o trabalho que vai ser direcionado e as terapias que a criança pode realizar, né, junto a uma equipe multidisciplinar, faz toda a diferença no desenvolvimento. Mas por que eu estou falando sobre isso de uma forma mais... como se eu tivesse muita experiência? É porque, de fato, eu tenho experiência não só de sala de aula, mas também por ser mãe de uma criança atípica. Agora, na pandemia, eu comecei a perceber alguns sinais que meu filho começou a dar. Eu tenho um filho de 3 anos e por volta dos 2 anos ele começou a dar alguns sinais que eu comecei a ficar alerta. Graças a Deus eu tinha algumas amigas perto de mim, pedagogas também, que começaram a olhar junto comigo e a gente fez uma listinha de alguns sinais, algumas características que ele apresentava. E aí, dentro dessas características, vamos dizer, 15 características que a gente listou, com base no que os profissionais falavam a respeito, né, do comportamento dele, 12 sinais ele apresentava claramente. E aí, eu fui me informando cada vez mais, estudando, procurando saber sobre o TEA, e nesse processo eu comecei a procurar os profissionais e procurar direcionar o meu filho tanto em casa, né, com as atividades começaram a ser mais direcionadas para ele desenvolver a questão da interação. A pandemia dificultou bastante a questão da interação, né, dele, porque a gente ficou cada vez mais isolado, então todo o contato que ele tinha era comigo e com meu esposo. A gente... todo mundo adulto, ele não tinha a interação dele era muito limitada, né, porque era só com adulto. Então, quando ele começou a poder ir para espaços com outras crianças, a interação dele era muito limitada. Ele gostava muito de ter a criança no ambiente com ele, mas ele não conseguia interagir. E aí, vamos focar um pouquinho nos sinais, né? O que de fato a gente pode perceber numa criança que apresenta sinais de TEA?
A questão da interação é muito limitada. Ela pode até, como o meu filho, gostar de ter as crianças no ambiente, mas o que ele vai fazer? Ele pega um brinquedinho, né, interage minimamente com a criança, tem pouco contato visual, era uma coisa que ele fazia bastante, agora até já está melhorando com os estímulos, né, e as terapias. Ele olhava nos olhos, mas de forma muito rápida, não gostava de fazer o contato visual. E quando estava brincando, mesmo que tivesse outras crianças no ambiente, ele procurava um cantinho e ia brincar sozinho. Daí a gente começou a observar, mesmo tendo criança, ele gostando de ter criança perto dele, ele não sabia interagir. Observamos isso. Outra coisa que ele fazia bastante era a repetição. Sempre estava repetindo uma fala de um desenho animado, ou quando ele queria mostrar algo, ele repetia bastante. Mesmo que a gente já tivesse entendido o que ele queria, ele estava ali repetindo aquela palavra. Os profissionais falam, fono, por exemplo, vai dizer que isso é ecolalia. A ecolalia ela pode ser tardia e pode ser de imediata. No caso dele era imediata. Imediatamente é o que ele ouvia uma frase, ele saía repetindo essa frase. E outra coisa que ele fazia e ainda faz é imitações de objetos que ele gostava. Ele ama sirene de carro de polícia, de carro de bombeiro, então ele imita esse som o tempo todo, ele está sempre frisando essas coisas que ele gosta, ele vai repetindo, isso se torna, algumas vezes, para outra criança que está com ele, cansativo, chato, porque ele só fala de carro, só fala daquilo. Ele não consegue entrar em outras, ele não consegue estabelecer uma conversa com outras crianças sem se limitar às coisas que ele mais gosta. O que acontecia também, e é característica também de Thea, é a questão de ser muito apegado à rotina. Quando algo sai fora da rotina, a criança se desorganiza. Era uma coisa que ele fazia muito. Agora a gente foi alterando a rotina dele, a gente consegue dar segurança para ele, sempre informando o que a gente vai fazer. Antes de sair de casa, a gente diz para onde vai, o que vai fazer naquele ambiente, mas geralmente pouco tempo antes de sair, porque para não gerar também uma ansiedade nele. Então você vai ver que são muitos sinais quando você vai procurar informações, a gente vai ter muitos sinais que apontam para a TEA. As estereotipias, que é um movimento repetitivo que pode ser o balançar do corpo, o agitar das mãos, que era uma coisa que ele fazia também, balançar, dançar sempre, fazer um movimento repetitivo com a cabeça. Então, a partir daí a gente começou a observar. São outros sinais que depois, em outro vídeo, eu posso trazer mais detalhadamente, né? Mas quando a gente começou a perceber esses sinais, a gente procurou de imediato o pediatra dele. O pediatra dele que acompanha ele desde o primeiro mês de vida. Começou também, quando eu comecei a listar, e ele disse, pronto, já que você trouxe todas essas informações, a gente vai investigar. A gente sempre teve um suporte, assim, um olhar muito cuidadoso para o meu filho, porque ele nasceu prematuro, a prematuridade também, segundo alguns estudos, aponta para um desenvolvimento mais lento, que pode ser também uma característica de TEA. Não tem nada cientificamente comprovado do que faz uma criança ter o transtorno do espectro autista. Ainda não há. A ciência fala que pode ser uma questão genética, né? Se tem na família, a pessoa pode ter ali como é que eu posso dizer, um índice mais forte, né, ali na família. Se já tem alguém com TEA, teve algum caso, pode ser que ali você pode ter esse caso repetido, então a gente pode ser genético. A questão de prematuridade também é algo que já é observado, não é comprovado, mas já é observado, é um indício. A questão também do sofrimento fetal pode ser, e tem outras causas que assim, são observadas, mas a gente não tem uma questão que é definida, acontece por determinado motivo, não tem. Geralmente a gente vai ver que o TEA, ele predomina nos meninos. Os meninos, até tem uma característica, né, do símbolo do TEA é azul, porque a maioria dos autistas são meninos. Pode acontecer de menina ser autista? Pode, mas é uma coisa que assim, para cada 9 crianças que nascem, uma é menina para essa questão do autismo. Então, assim,
Quando a gente começou a perceber esses sinais, que recebeu o apoio do pediatra, a gente procurou um encaminhamento para um neuro. E aí a gente fez toda a questão da avaliação e o neuro prontamente colocou ele num estágio de investigação. Não é nada que você vai receber um diagnóstico fechado, pronto, rápido, porque é algo que precisa ser muito analisado. E nas condições que a gente estava, né, da pandemia, tudo isso poderia ser somente um atraso no desenvolvimento, a questão da fala também, que foi algo que a gente percebeu, que ele sempre se limitava à construção das frases, mesmo já tendo idade para construir frase, a questão de falar na terceira pessoa, que ele sempre se referia a ele na terceira pessoa. Então, tudo isso a gente foi levando, foi pontuando, e aí o neuro começou a fazer uma investigação. Nesse processo a gente trocou de neuro. Hoje a gente tem uma assistência com uma neuro muito boa daqui de Recife, que faz um atendimento com ele uma vez no mês, e toda semana ele tem um acompanhamento multidisciplinar, né? Tem várias terapias que ele faz, em outro vídeo eu posso trazer também, tentar detalhar melhor para vocês. Mas qual é a dica que eu dou? Se você vê alguns desses sinais que eu apontei de forma assim bem resumida, porque tem muitos outros sinais que aí em outro vídeo eu vou detalhar de forma mais esmiuçada, né? Mas se você vê algum desses sinais, é importante procurar um profissional, porque muitas vezes a gente não... Eu, enquanto profissional da área da educação, em alguns momentos eu dei uma relutada. Eu disse, não, eu acho que não é bem por aí. Talvez não, meu filho. Às vezes a gente não quer ter esse olhar. Mas a partir do momento em que realmente outras pessoas, né, da minha convivência, fizeram a ponte e eu pude compreender o que estava acontecendo, quando eu consegui ter esse apoio de um profissional, eu vi que a gente não precisa se apegar à questão do rótulo que a criança vai receber. O que a gente precisa realmente é pensar que qualquer estímulo que ele venha receber, que a criança venha receber na questão do acompanhamento multidisciplinar, vai fazer diferença lá na frente na questão do seu desenvolvimento. Então, a dica que eu dou é procurar os profissionais, é procurar estudar, é procurar se informar sobre essas questões, né? Observar a criança, levar para um profissional, tirar, esmiuçar, perguntar, ir atrás das informações para que a criança possa receber a assistência que é necessária. Porque, de qualquer forma, mesmo que não feche um diagnóstico, que fique num processo de investigação, a criança está recebendo estímulo. E a partir do momento que ela recebe o estímulo correto para a necessidade dela, independente de qualquer rótulo, o que é que vai acontecer? Essa criança vai conseguir avançar nos níveis de desenvolvimento que ela precisa, né, para que ela não sofra nenhum problema lá na frente. Muitas vezes a gente negligencia o momento por achar, não, é muito pequeno, depois eu vejo isso, não, meu filho não tem nada disso, e muita gente às vezes por ignorância fala, mas meu filho não é doido. E agora nessa pandemia todo mundo ficou doido. E não é isso. É a gente realmente ter um olhar carinhoso para as nossas crianças. Olhar e ver a necessidade, procurar informação, procurar os profissionais corretos para que eles possam receber toda a assistência e se desenvolverem da melhor maneira possível. Esse vídeo é um vídeo bastante introdutório sobre esse conteúdo. Eu pretendo trazer mais informações sobre esse conteúdo. Se vocês tiverem interesse em perguntar algo específico, pode deixar aí um comentário, porque graças a Deus eu tenho alguns contatos com muitos profissionais da área, assim, que podem trazer para cá informações que vocês precisem. A gente pode fazer uma parceria, trazer esses profissionais para falarem até com mais propriedade, né, do que eu. E eu espero poder ter ajudado de alguma forma, ou trazer, né, realmente ter trazido uma informação sobre o conteúdo para quem queira procurar se informar sobre isso, pesquisar, saber mais. Se você tem alguma criança no seu convívio, mesmo que não seja seu filho, mas que seja um sobrinho ou que seja um aluno e queira ajudar essa criança de alguma forma, fazendo esse olhar mais carinhoso mesmo e tendo cuidado, procurando, claro, né, se você não tem tanto contato, ou então se é alguém da família que você acha que precisa ir trazer essa informação de maneira mais, com certo, como é que eu posso dizer, de maneira mais
cuidadosa, porque a pessoa pode se ofender ou achar que não é, você pode indicar esse vídeo para ela olhar e ver qual foi a minha experiência, né? Eu vou trazer mais informações, a gente vai estar trazendo mais informações sobre a minha vivência enquanto mãe, enquanto professora e as minhas experiências. Se você gostou, curte aí o vídeo para que mais pessoas possam receber esse vídeo, né? E que de alguma forma ele possa ajudar quem está procurando informação sobre isso. Então, a gente encerra por aqui e nos próximos vídeos a gente traz mais informações. É isso. Tchau, tchau.